Agora, avançando aqui na nossa conversa e trazendo também mais uma informação, eu vou acionar a nossa reportagem porque a ex-diretora da Americanas, a Ana Saicali, chegou na manhã desta segunda-feira ao Brasil e entregou o passaporte à Polícia Federal. Quem vai trazer as informações para a gente é a Nicole Fusco, a nossa repórter aqui em São Paulo. Nicole, e ela foi repatriada? Conta essa história para a gente. Bem-vinda. Evandro, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Confesso que não consegui ouvir direito aqui a sua pergunta, Evandro, porque na hora passaram duas motos aqui na rua e acabou atrapalhando um pouquinho aqui a forma como eu estava te ouvindo. Mas como você disse, a Ana Saicali voltou aqui ao Brasil e agora, então, o nome dela deve ser retirado daquela lista, né, da Interpol. A 10ª Vara Federal Criminal vai comunicar, então, esse retorno de Ana Saicali ao Brasil e pedir para que o nome dela deixe a lista das pessoas mais procuradas do mundo. Ana estava em Lisboa, em Portugal, e chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, aqui na região metropolitana, por volta das 6h40 da manhã de hoje. E esse retorno dela aconteceu porque a Justiça revogou a prisão preventiva que tinha sido expedida contra ela. A Justiça, então, acabou substituindo essa prisão preventiva por outras medidas judiciais, como, por exemplo, o próprio retorno dela ao Brasil e também a entrega do passaporte. Por isso, assim que ela chegou aqui ao país, ela entregou o passaporte à Polícia Federal e, portanto, não poderá deixar o país. Essa decisão de substituir a prisão preventiva por outras medidas judiciais é do juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, que atendeu, inclusive, a um pedido da PF. Ana foi alvo de uma operação, da Polícia Federal na quinta-feira da semana passada, como a gente já havia trazido aqui na nossa programação. Essa operação que ocorreu contra as fraudes contábeis das lojas americanas, que, de acordo com a Polícia Federal, estava na ordem de 25 bilhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, a participação de Ana Saicali nesse esquema era no sentido de criar documentos para apresentar à auditoria da empresa e assim justificar, dar suporte, ao saldo fictício que os empresários, os executivos da empresa tinham criado para dizer que as contas não estavam no vermelho, que as contas estavam em ordem. A Americanas, inclusive, pediu recuperação judicial por causa dessas fraudes contábeis e o plano de recuperação foi aprovado em dezembro do ano passado. Evandro, eu queria também aproveitar aqui que a gente está falando sobre recuperação judicial e dar uma outra informação que também é relevante a respeito de um assunto que envolve essa recuperação judicial, porque na última sexta-feira uma outra empresa, também bastante conhecida, uma empresa de grande porte aqui no Brasil, a Casa do Pão de Queijo, pediu recuperação judicial. Nessa ação que foi apresentada, então, à Justiça, a rede de cafeterias citou uma dívida na ordem de 57,5 milhões de reais. E esse pedido inclui a fábrica e 28 lojas próprias, todas localizadas em aeroportos, sem considerar, portanto, as redes de franquia, viu, Evandro? É muito conhecida essa rede, né? Obrigado pelas informações, Nicole. Bom trabalho para você. Vamos analisar esses casos de recuperação judicial, mas eu quero falar um pouquinho também sobre lojas americanas com o Gustavo Segré. Segré, a gente está acompanhando esse escândalo, as investigações mostrando cada vez mais o trabalho de pessoas inseridas na gestão das lojas americanas para esconder a fraude que estava sendo criada lá. Isso, de alguma forma, pode criar um precedente para outras empresas, ou seja, alterar a maneira como empresas cuidem de suas contabilidades, fiscalizem o que está sendo feito ali para elas não se tornarem novas lojas americanas com escândalos como esse? Evandro, volto à questão da empresa da auditoria. A gente não tem como garantir que a contabilidade de determinadas empresas está sendo bem feita. Qual é a garantia que nós poderíamos ter, investidores eventuais dessas empresas? Auditoria. A empresa que é terceirizada, objetiva, avalia que aquela contabilidade que está sendo levada é prudente, mantém os princípios contábeis e tem transparência. Não dá para esconder 25 bilhões de reais em um lugar, num cofre. Isso deve ter sido uma sequência de atos contábeis, administrativos, e eu continuo pensando se foi negligência das empresas de auditoria ou foi conivência das empresas de auditoria. Mas fica muito claro. A auditoria falhou. A
A Polícia Federal deveria chamar ao responsável da empresa de auditoria, lembrando que no passado teve empresas de auditoria que faliram porque não enxergaram fraudes desse tipo. Eram aquelas Big Five que se conheciam no mundo e que por fraudes dessa natureza deixaram de existir. Então, eu não sei qual é a empresa de auditoria que estava encarregada dessa empresa, Americanas, mas com certeza aí tem que ser investigado, porque ou teve negligência ou teve conivência. E nenhum dos dois casos é uma desculpa para o investidor e muito menos para os empregados da companhia. Agora, juntando essa história e falando um pouquinho sobre recuperação judicial, Fábio Piperno, recentemente eu conversei com um advogado especialista nesse tema. Ele falou que cerca ali de 50% das empresas conseguem de fato se recuperar, conseguem retomar os seus negócios meio que aos trancos e barrancos no início, mas se mantém. Diante disso, qual que no teu ponto de vista, o risco de você ter cada vez mais empresas grandiosas como essa, seja Americanas por fraude contábil, seja a Casa do Pão de Queijo por outras questões, mas pedindo recuperação judicial, sabendo que metade delas, no mínimo, não conseguirá se recuperar? Evandro, então, aí você está expondo uma questão da credibilidade sistêmica também, né? Porque, vejam, a gente está falando de uma gigante que é uma empresa pivô dessa fraude monstruosa, mas outros importantes grupos varejistas também passam por incontáveis dificuldades e muitos, inclusive, com a sua própria viabilidade ameaçada. E a gente precisa deixar claro aqui, gente, que o caso da Casa do Pão de Queijo não tem nada a ver com o caso da Americanas, tá? A gente falou do assunto ao mesmo tempo justamente por conta da recuperação judicial, desse trabalho de tentar retomar os negócios, mas com casos completamente diferentes. Deixemos claro isso para que ninguém entenda que o que está acontecendo na Casa do Pão de Queijo seja a mesma coisa que vive a Americanas hoje. Combinado? Continua, Fábio Piperno. E quando a gente fala de um problema sistêmico, e o Alan vai poder detalhar isso muito melhor, veja, expõe também o próprio mercado. Assim, os responsáveis pela regulamentação disso. Porque, veja, como é que um grupo que está claramente fraudando há tanto tempo, ele passou anos e anos sendo recomendado aí para investidores? Essa, para mim, também é uma questão crucial e tem que ser muito discutida, porque não é uma fraude apenas de uma grande marca, enfim, envolvendo uma marca líder de mercado. É uma fraude sistêmica no sentido de que é uma fraude que arrasta todo um ecossistema que ou falhou ou foi conivente. Quer acrescentar algo, Gani? Não, perfeito o que o Piperno trouxe. Eu acho que a grande pergunta que se faz agora, se ocorreu algo dessa magnitude com as lojas Americanas, a pergunta que fica é: será que não há outra empresa de varejo com o mesmo problema? Ué, por que não? Esse que é o ponto. Se tiverem mais empresas, como é que fica? Você pode ter uma crise sistêmica no setor. E isso é muito grave, porque houve um conluio, aparentemente, entre auditorias, entre bancos, entre altos executivos das lojas Americanas, para inflar o valor da empresa, esconder as dívidas, tudo artificialmente, pagar dividendos. E quem pagou a conta, Evandro? A mesma turma de sempre, o povão. O que foi, Segre? Ele estava digitando aqui para mim no zap dele, deve querer falar. Estava assim, Evandro, porque vi aqui, Arthur Andersen era a empresa de auditorias que não detectou o fraude fiscal que teve na época com a Enron, que era uma construtora, que foi à falência e ela não detectou. E a empresa de auditoria acabou, não existe mais. Teve que se juntar com outras, porque não existe mais, porque não foi capaz de determinar um fraude que levou muita gente à bancarrota.